No começo dos tempos, Deus criou os céus e a terra, os mares, os animais e, por fim, a humanidade. Entre os anjos estavam os vigilantes, seres celestiais encarregados de observar o mundo e cumprir a vontade de Deus. Mas com o passar do tempo, alguns deles passaram a desejar as filhas dos homens e decidiram descer à terra. Eles perceberam que ao decorrer dos séculos, as mulheres ficavam cada vez mais bonitas. Então os vigilantes resolveram tomá-las para si, tornaram as suas esposas. E dessa união nasceram os Nefelins, gigantes descritos como seres de proporções colossais. Se você nunca ouviu essa história na Bíblia, há um motivo. Ela faz parte do livro de Enoque, um livro que não foi incluído na maioria das Bíblias. Enoque era descendente de Adão, filho de Jared, pai de Matusalém e bisavô de Noé. Enoque tem duas citações na Bíblia. Uma delas é em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Além de citações em Hebreus 11:5. Enoque foi levado por Deus sem experimentar a morte, porque ele agradava a Deus. Esse acontecimento fez de Enoque uma das figuras mais misteriosas das Escrituras e despertou a imaginação de muitas gerações. É importante saber que existem 3 livros atribuídos a Enoque: o Enoque 1, o Enoque 2 e o Enoque 3. Apesar de ter o mesmo protagonista, eles são obras diferentes, escrituras escritas em épocas diferentes e com objetivos diferentes. O foco deste vídeo será o primeiro livro de Enoque, também conhecido como Enoque Etíope. Ele é o mais antigo, o mais conhecido e o mais influente de todos. Inclusive foi essa versão que eu li. Se você tiver interesse em conhecer a obra, eu vou deixar o link aqui na descrição. O livro de Enoque começa de uma maneira diferente do que muita gente imagina. Antes de falar sobre os anjos caídos ou gigantes, Enoque afirma que recebeu uma visão de Deus. Segundo ele, essa revelação não era apenas para a sua geração, mas para um tempo futuro, quando Deus julgaria toda a humanidade. Logo nos primeiros capítulos, Enoque descreve Deus vindo dos céus, acompanhado por milhares de seres celestiais, para julgar os ímpios e restaurar a justiça. A natureza inteira treme diante de sua presença. Montanhas se abalam, a terra estremece e toda a criação reconhece o poder do Criador. Mas o livro de Enoque não trata apenas de anjos e do julgamento final. Uma parte importante da obra é dedicada à cosmologia, ou seja, a forma como o autor entendia o funcionamento do universo. O livro descreve o movimento do Sol, da Lua, das estrelas, do vento e das estações, mostrando uma visão organizada da criação. Em um dos trechos, Enoque convida o leitor a observar a ordem do universo. Para Enoque, essa ordem da criação era uma prova da soberania de Deus. Enquanto os astros obedecem perfeitamente às leis do Criador, são os seres humanos e os vigilantes que escolhem desobedecer. É justamente dessa desobediência que nasce a principal história do livro, a queda dos vigilantes. Segundo o livro de Enoque, os vigilantes eram um grupo de 200 anjos enviados por Deus para observar a terra e cumprir a sua vontade. Eles eram seres celestiais que habitavam os céus e tinham a responsabilidade de zelar pela sua criação. Entre eles havia diversos líderes, mas 2 se destacam ao longo da narrativa: Senjan, o líder dos 200 vigilantes, e Azazel, que se tornaria um dos principais responsáveis pela corrupção da humanidade. Outros nomes citados no livro incluem Amaros, Barquier, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Azael e vários outros chefes desse grupo de anjos. Com o passar do tempo, esses vigilantes começaram a desejar as filhas dos homens. Temendo ser o único responsabilizado por aquela decisão, Senjan reuniu todos os 200 anjos no Monte Hermon. Ali eles fizeram um juramento solene.
de que permaneceriam unidos e assumiriam juntos as consequências de suas desobediências. Depois desse pacto, os vigilantes desceram à terra e tomaram mulheres humanas como esposas. Segundo o livro de Enoque, dessa união nasceram os Nefelins, gigantes descritos como 3.000 covados, que dá o equivalente a mais de 1 quilômetro de altura. Os gigantes cresceram rapidamente e consumiram toda a comida produzida pelos seres humanos. Quando os alimentos acabaram, passaram a devorar os animais. E segundo o relato, quando nem isso foi suficiente, voltaram sua violência contra os próprios homens. A terra se encheu de sangue e destruição. Mas a corrupção não veio apenas das forças dos gigantes. Os próprios vigilantes começaram a revelar conhecimentos que, segundo o livro, Deus nunca havia permitido que fossem ensinados aos homens. Entre todos eles, Azazel ocupa um papel central. Foi ele que ensinou aos homens a fabricar espadas, facas, escudos, armaduras e outros instrumentos de guerra. Às mulheres, ensinou o uso de joias, cosméticos, adornos e tinturas, despertando a vaidade e o orgulho. Já Senjan ensinou encantamentos e feitiços. Outros vigilantes revelaram a astrologia, a interpretação dos astros, adivinhação, magia e diversos conhecimentos ocultos, que segundo o autor do livro deveriam permanecer em segredo. Foi essa combinação entre a violência dos gigantes e os conhecimentos proibidos revelados pelos vigilantes que levou a humanidade ao seu mais alto nível de corrupção. A maldade se espalhou por toda a terra e o clamor dos homens chegou até Deus. Diante dessa situação, Deus envia os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel para colocar fim à rebelião. Percebam que existem vários nomes de anjos e vigilantes que sequer não tem nenhuma citação na Bíblia, porque o livro de Enoque vem diretamente da Bíblia judaica, que tem a diferenciação desses nomes. Rafael recebe a missão de prender Azazel em um lugar deserto, onde permaneceria acorrentado até o dia do seu julgamento. O anjo Gabriel é enviado para destruir os gigantes, fazendo com que se voltassem uns contra os outros. Miguel prende Senjan e os demais vigilantes em abismos profundos. Ele os prende em um local escondido, onde não é descrito no livro de Enoque, e eles são escondidos em um local onde eles aguardariam o julgamento final. Segundo o livro de Enoque, a corrupção causada pelos vigilantes foi tão grande que Deus decidiu purificar a terra através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família para dar início a uma nova humanidade. Ou seja, segundo esse livro, o motivo que Deus fez o dilúvio foi para eliminar toda a impureza da terra, assim como é descrito na Bíblia. A diferença é que o livro de Enoque, ela amplia o mundo da Bíblia, implementando os Nefelins. O livro termina mostrando que o mal não terá a última palavra. Segundo Enoque, Deus estabelecerá um reino de justiça, onde os fiéis viverão em paz e a corrupção será finalmente destruída. Um dos pontos mais debatidos no livro de Enoque é a figura do Filho do Homem. Séculos antes do nascimento de Jesus, o livro já descrevia um personagem celestial, escolhido por Deus para julgar o mundo e estabelecer um reino eterno. No Novo Testamento, Jesus frequentemente se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Por isso, muitos estudiosos acreditam que esse título já fazia parte do imaginário religioso judaico da época e que o livro de Enoque é um dos textos que ajudam a entender esse contexto. Isso não significa que o Novo Testamento depende do livro de Enoque, mas mostra que ambos compartilham temas e expectativas presentes no judaísmo, do período do judaísmo. O livro de Enoque com certeza é um dos livros mais fascinantes e com a história simplesmente incrível. O livro reúne narrativas sobre a origem do mal, a história dos vigilantes, uma visão da cosmologia, profecias e sobre o julgamento final. O manuscrito do livro de Enoque, partes dele foi encontrado no Mar Morto. Ele foi escrito por várias pessoas, além de outros motivos de narrativa, para ele se encaixar na Bíblia cristã e católica. É um livro muito bom, eu recomendo demais que vocês leiam